Bom dia, gente. Bom dia, Odete, Nelson. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Bom dia, Marabá. Bom dia. Pessoal, bom dia. Vamos enviar o nosso aviãozinho aqui para chamar os nossos amigos para a live. Hoje eu tenho um convidado super especial, hein? Hoje a gente tem aqui uma pessoa convidada para conversar com a gente sobre essa semana que nós estamos conversando sobre propósito, né? Vou mandar o convite pro pessoal vir para a live aqui com a gente. Vamos chamar o pessoal aqui. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tenho um convidado, é o pastor Rogério, aqui da comunidade de Venceslau, né? A gente está falando de propósito, então também escolhi um tema que é a sua vida é um propósito, né? Falar sobre a vida e sobre essa perspectiva da nossa própria vida, né? Para que nós nascemos, né? Ou seja, a partir dessa perspectiva que a nossa vida por si só ela já é, né, um grande empreendimento, né? A nossa vida é um propósito. E eu quero então já convidar o pastor Rogério aqui para a gente conhecer ele, saber também um pouco da história dele de propósito, né? Conhecer os propósitos do pastor Rogério também, com certeza, né? Olá, pastor. Olá, bom dia. Deixa eu colocar meu fone aqui também, peraí, só antes. Vou melhorar aqui o áudio pra gente. Ótimo. Fala aí, pastor. Vamos ver se vai ficar bom aqui o áudio. Muito bom dia para você, para vocês. Tá bom o áudio, né, pessoal? Pastor, que alegria de eu poder te receber aqui nesse espaço que a gente utiliza, né, para comunicação. Eu utilizo esse espaço sempre como um espaço para amadurecimento das pessoas, seja amadurecimento emocional, né, seja o seu desenvolvimento pessoal, profissional, e por que também não amadurecimento espiritual, né, já que isso também faz parte do ser de uma pessoa, né? E recentemente eu te conheci aí há pouco tempo, né? Até porque também você é novo aqui na comunidade, quero que você conte um pouquinho da tua história pra gente, né? Sim. E esse espaço aqui é realmente para trazer as pessoas para a gente poder conversar, compartilhar e enriquecer um ao outro, né? Quando a gente compartilha nossas experiências, as nossas histórias, a gente está sempre enriquecendo, né? A boa palavra que vai construindo, educando, formando a gente, né? O pastor, essa semana e a semana passada, a próxima semana, eu estou trabalhando temas voltado para esse término do ano e começo de um próximo ano. Partindo sempre da ideia que o ano não será novo se eu também não me propor a ser novo na minha maneira de viver, na minha maneira de pensar, né? Avaliando os meus próprios paradigmas, né? O meu modelo de pensar o mundo, enfim, né? E tem um tema que esse ano eu trabalhei muito no meu, eu criei aí um café com propósito, nós ficamos várias lives, várias semanas falando sobre Ótimo. esse tema, que é um tema hoje olhado com muito carinho pela psicologia como
um caminho de saúde para o homem, né? Muitos estudos aí, principalmente pela psicologia que a gente vai chamar de positiva, né? Que não é a psicologia do pensamento positivo, né? Algumas pessoas entendem como, não, é a psicologia que estuda bem-estar, né? Estuda saúde, estuda como não adoecer, vamos dizer assim. O que é importante o homem, né? O que ele pode inserir nos seus hábitos, no seu cotidiano, na sua rotina, que pode ajudar ele a não adoecer no mundo que está adoecendo, né? E aí o propósito é uma maneira de não adoecimento. Principalmente porque a gente entende que a falta de propósito leva ao adoecimento. Perfeito. Ou a falta de enxergar a vida como um grande propósito, né? Exatamente. Então, a pergunta para o pastor é: sua vida é por acaso ou é de propósito? Eu estou fazendo uma introdução aqui, mas eu quero deixar na tua mão para que você fale um pouquinho quem é o pastor Rogério, que você possa compartilhar com a gente um pouco da sua experiência também nesse tema aí, tá bom, pastor? Certo. Muito alegre, muito feliz por esse privilégio, por essa honra de poder participar desse momento tão importante, onde pessoas assim como você estão desenvolvendo esse propósito da vida, que é poder, eu vou chamar de ajudar pessoas, né, dar direções, dar destino, destravar destinos na vida de pessoas, e isso é muito importante. E fazer parte desse momento é um grande privilégio para mim. Como você disse, eu estou há pouco tempo aqui em Presidente Venceslau. Eu e a minha família estamos há um ano, fez agora em novembro, um ano que estamos aqui, um ano e um mês agora. Sou casado com a pastora Kelly, inclusive hoje é o dia do aniversário da minha esposa. Ela é um propósito de Deus para me fazer feliz. Sou pai do Juninho, então somos uma família sacerdotal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos aqui com um propósito de fazer com que as pessoas compreendam a importância da vida espiritual e que o ser ele é constituído ele é tricotômico. Ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Se a gente entender esses pilares que sustentam a nossa vida, a gente avança. A nossa vida ela tende a não ser tão diferente. Se a gente for analisar vida por vida, a gente vai compreender que existem similaridades. E a gente pode aprender muito um com a vida do outro. E falar sobre propósito de vida, primeiro a gente precisa entender um pouco daquilo que acontece conosco. Porque a gente logo vai perceber que nada acontece por um acaso. Eu gosto muito de invenções. E eu acredito que Deus ele usa o homem para criar algo que vai beneficiar as pessoas. Por exemplo, o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo da pandemia, ela serviu para que a gente pudesse estar fazendo essas lives que tem ajudado muito pessoas. Então são propósitos que a gente extrai de momentos difíceis, né? Geralmente algo grandioso na nossa vida, ela é gerada num ventre de desafios, de circunstâncias conflitantes. Mas diante de tantas descobertas, eu gosto muito da escada. O cara que criou e desenvolveu a escada é muito sábio. Só que melhor do que o cara que criou a escada, eu entendo que o cara que criou os degraus. Porque o degrau permite que você alcance onde você gostaria de alcançar, e a cada degrau que você sobe, você vai ganhando sustentação. E é importante a gente entender que, além da escada do degrau, é importante a gente saber que tem pessoas que estão segurando a escada para a gente. Então, isso faz com que a gente vá aprendendo, vá avançando. Descobrir o propósito da vida, para mim, para uma pessoa, é fundamental para que a gente descubra realmente para aquilo que a gente foi criado. Porque quando eu descubro para aquilo que eu fui criado, eu preencho um vazio
fica na inércia e me faz falta para que eu suba degraus. Eu até tenho uma frase que eu acredito que você vai estar postando. Quando a gente não descobre o propósito daquilo que a gente foi criado, a gente nunca consegue avançar. Sempre falta algo. E como eu disse para você, a nossa vida é muito parecida. Eu tenho 42 anos, a nossa geração, a geração de 30, né? Você é bem mais jovem, dá para ver nos seus... Bem mais jovem não, tenho 38, estou na mesma geração. Hein? Bem mais jovem. Mas essa geração de 42 anos, e quem está nos ouvindo aí vai entender muito bem, que nós tivemos muitas oportunidades, mas o começo da nossa caminhada, quando a gente ainda era pequeno, a gente era muito pouco instruído por conta da comunicação, por conta da cultura. E existia, basicamente, dois tipos de classes sociais. Aqueles que eram ricos, fazendeiros, e aqueles que eram pobres. É necessário entender que a pobreza não está ligada à da miséria, né? Você era pobre no quesito recursos, né? Para você alcançar algumas coisas. Então a minha família é uma família, como a maioria dos brasileiros eram da minha geração, uma família pobre, que não tinha muito recurso. E crescendo naquela cultura, papai e mamãe saíam de manhã para trabalhar, voltava somente à noite, em busca do pão de cada dia. E cabia a nós, uma família grande, porque eu sou do meio de 5 irmãos, né? Então, imagina você ter 5 filhos hoje, como é, não sei quantos filhos você tem, mas ter 5 filhos não é simples assim. Não é tão simples. Eu tenho uma. Então não é muito fácil. Mas uma família comum, uma família que não tinha tanto recurso, mas que vivia princípios e que aprendeu princípios desde cedo dentro de uma igreja, né? Como eu já disse para você, eu sou pastor hoje, mas a minha família é católica e eu aprendi dentro da igreja católica, né, fazendo catecismo, né, aprendi muito princípios familiares que hoje norteiam a minha vida. Porém, por não ter tantas condições, eu vivia num vazio tremendo, desde muito pequeno, com privações. E por viver privações, eu tinha sonhos. Para você entender, um dos maiores sonhos que eu tinha era tomar Danone. Tão simples e fácil nos dias de hoje, mas muito difícil no meu tempo. Porque eu lembro que quando papai e mamãe iam fazer as despesas do mês, eles compravam uma bandeja, e essa bandeja vinha seis Danones. E a gente era de 5 irmãos, mais meu pai e minha mãe, e a minha avó morava com a gente. Então 2 pessoas não iriam tomar Danone. Então eu pegava o meu Danone, fazia um furo com agulha e ficava desfrutando daquele momento. E eu me recordo que isso me impulsionou para viver o meu propósito, porque eu dizia comigo, olha, o dia que eu tiver oportunidade, nunca vai faltar Danone na minha geladeira. E graças a Deus hoje não falta Danone. Gosto muito de Danone. É algo simples, é simples de dizer. Mas é a história da maioria das famílias brasileiras, da nossa cultura, né? Então a gente precisa entender e compreender isso. Então, vindo de uma família desprovida de alguns recursos, a gente precisou enfrentar algumas situações, e essas situações que enfrentamos, embora parecesse muito difícil, muito complicado, nos fez chegar mais próximo do propósito nosso. Porque mesmo sem muita condição, como eu disse, com poucos recursos, eu sabia aquilo que era bom. Eu tinha a oportunidade de observar as pessoas que estavam dando certo e que estavam dando errado. Então eu almejava sempre aquilo que era melhor. Agora, querer não é viver. Não basta apenas eu querer, eu preciso ir em direção àquilo que eu quero. Eu preciso entender aquilo que eu necessito para que aquilo venha mudar a minha história.
Porque para eu chegar em algum lugar, primeiro eu tenho que saber onde eu estou. Verdade. Então eu A gente vi vai onde eu chamar, estava. analisar o estado atual, o cenário atual, né? Exatamente, exatamente. Nós estamos aqui fazendo projetos para o ano de 2021, mas eu tenho que saber aonde eu estou. Porque se eu não uso esse momento que eu estou vivendo como trampolim, né, como mola para que eu salte para aquilo que vai acontecer de bom, porque eu entendo que sempre um grande avivamento, sempre algo bom, antes acontece algo que não é tão confortável. Porque eu preciso entender algumas coisas. No ano de 2010 a 2014, o Brasil ele passou por algumas mudanças estruturais, porque haveria de acontecer a Copa do Mundo de futebol no nosso país, né? Então, o que que aconteceu? Escolheram alguns estádios, alguns locais e começaram a demolirem aqueles estádios para construir novos estádios. Então, é necessário a gente compreender que tudo antes de se formar algo grandioso, é preciso demolir, destruir algumas coisas que não estavam dando certo. Não que não serviam, servia, mas para fazer algo novo, era necessário destruir algumas coisas velhas. Então eu preciso saber aonde eu estou. E eu me recordo que na minha vida, sabendo onde eu estava, eu almejava algo melhor. Então eu pensava sempre em coisas melhores, em estudar. Porém, como a maioria das pessoas, eu sou um improvável. Eu tinha tudo para dar errado. Porque, na verdade, não sei. As oportunidades de fazer aquilo que é errado é sempre maior. Verdade. Porque a Bíblia diz algo muito interessante, Júlio. A nossa alma ela tem sede de Deus. Já a nossa carne ela não quer. Por exemplo, eu sei que eu preciso, no mínimo, ler um livro por dia, por semana, mas a minha carne ela não quer. Eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso me aperfeiçoar, eu sei que eu preciso me preparar, eu sei que eu preciso amadurecer, mas eu não quero pagar o preço do amadurecimento. Então todo mundo vive isso. E é interessante que Jesus, como pastor, eu preciso falar a respeito disso. Jesus, quando ele entra no templo e ele vê as pessoas fazendo comércio dentro do templo, ele foi violento dentro do templo. Ele começou a chutar aquelas barracas. E eu levo para a gente como templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E para fazer aquilo que é certo, para alcançar o propósito, para viver melhor, a gente tem que ser violento conosco. A gente não pode ceder facilmente para a vontade da carne, porque a carne ela nada quer de avanço. Ela quer conforto. A maioria das pessoas agora estão dormindo, porque a carne quer descansar. Mas aqueles Tem uma expressão bíblica, não sei não sei se eu acho que é o Evangelho de Mateus, o reino do céu é dos violentos, né? E aí trazendo para a realidade também comportamental, para qualquer pessoa que queira almejar algo melhor para a vida dela, ela vai ter que realmente ela vai ter que se privar, né? Ela vai ter que se sacrificar, ela vai ter que se disciplinar. Tá? Então, porque a gente está falando de almejar, e grande parte das pessoas elas vivem abaixo daquilo que realmente elas podem e têm capacidade de viver. É o propósito. Nós que trabalhamos com o desenvolvimento humano, nós que atendemos pessoas, a gente pode falar isso porque a gente vê isso na realidade nossa do dia a dia, né? Muitas que você olha para esse ser humano. Quem é esse ser humano? Se você conhece o ser humano e existe a semelhança que você falou, Sim. se um pode,
porque o outro não. Porque o outro não. Se um chegou, porque... Exato. Não que a gente tem que... Não é comparação. A gente sabe que existe uma história atrás de cada pessoa. Mas a gente sabe que todo... E aí a gente parte do princípio de que para que o ser humano nasceu? Sim. Ele nasceu para desfrutar, para viver, para se desenvolver, para evoluir, para melhorar. Né? É um pouco nesse sentido, né, pastor? A expressão "o sol nasce para todos" é real. E as oportunidades, elas se apresentam diante de todos. Nós temos que compreender isso. Aí a minha avó sempre dizia algo, que o cavalo arriado, branco, ele não passa duas vezes na nossa frente. Então, às vezes, a gente perde as oportunidades. Agora, como aproveitar a oportunidade é que é o diferencial. Porque se a oportunidade aparece e eu não estou preparado para a oportunidade, nada adianta. Por exemplo, hoje, infelizmente, eu peso 130 quilos. Então, se aparecer um cavalo arriado na minha frente, eu não vou conseguir aproveitar essa oportunidade. Eu não vou conseguir. Então, eu sei que é uma brincadeira, mas eu preciso estar preparado para as oportunidades. Para mim, o segredo do sucesso qual é? Uma grande oportunidade e eu estar preparado. Porque de nada adianta eu ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Se a gente for olhar um pouco para a gente, do nosso passado, a gente vai ver o tanto de oportunidades que já perdemos, não por medo, mas por deficiência no preparo. Então, aquilo Olha aí, que isso é importante destacar, né? Porque às vezes a gente olha pontos, né, pedindo a Deus, o Senhor não dá uma oportunidade. Todo mundo tem oportunidade, mas eu não tenho. Mas e o preparo? Eu sei que não é essa aquilo que a gente vai falar, não é esse tema, mas se você observar hoje, falta mais mão de obra qualificada do que mão de obra. Né? Tem mão de obra, mas são poucas as qualificadas para exercerem a função. Então a gente precisa se capacitar, passar pela maturidade, né? E ninguém amadurece sorrindo. Amadurecimento, ele é, né? Essa é boa, verdade. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. O amadurecimento, ele requer empenho, perseverança, dedicação, lágrimas, noite de sonos, né? Hoje mesmo eu tenho que fazer uma prova da faculdade porque a gente não para de estudar, então vai tomar todo o meu tempo no dia do aniversário da minha esposa. Então são situações que a gente só vai entender depois, quando a gente estiver vivendo o propósito. Mas não fugindo muito daquilo que a gente estava falando, até eu descobrir o propósito, eu vivia num vazio na minha vida. Infelizmente, não tenho nenhuma satisfação em falar a respeito disso, mas no fim da minha adolescência, entrada da juventude, por ver que algumas pessoas viviam fáceis demais, eu achei que isso seria possível para mim. Aí acabei me envolvendo com vício de álcool, vício de droga, e acabei deixando o propósito, a busca pelo propósito de lado. E acabei atrasando muito a minha vida. Mas em um momento muito difícil da minha vida, onde sofri um acidente de automóvel, estava alcoolizado, quebrei a face, eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa. E quando eu conheci a minha esposa, eu comecei a entrar de novo no caminho do propósito. Porque, Júlio, eu tenho aprendido algumas coisas com Deus que são fundamentais. Existem direções que nós insistimos em permanecer, que em dados momentos, Deus ele faz com que a gente seja expulso daquela direção. E a gente não entende. Por exemplo, a gente às vezes persiste no erro, aí eu chamo isso de zona de expulsão. Deus está nos expulsando daquele lugar para que a gente viva o propósito. Sabe quando você tenta algo que você tem como sonho, que você quer, mas aquilo não dá certo? Você tenta, e aquilo não dá certo. Aí você pergunta, por que não está dando certo? Na verdade, é a zona de expulsão para você entrar no propósito. Eu entendo.
o propósito como desígnio. O que é desígnio? Para aquilo que você foi designado. Por exemplo, uma cadeira serve para quê? Para guardar livro? Para você colocar uma televisão? Não, uma cadeira serve para você sentar. Ela foi criada para isso. Então, nós fomos criados com propósitos. Então, aquele que nos criou, que Deus e que nos formou, a Bíblia diz que Ele nos abençoou. Agora a gente precisa viver o propósito. Qual o propósito? Crescer e multiplicar. E é crescer em todas as esferas. E é multiplicar em todas as esferas. Porém, a grande dificuldade nossa, da nossa geração, é entender que o propósito, que o crescimento, que a multiplicação, ela precisa acontecer sempre no coletivo. É aquilo que você está fazendo. Você poderia acordar 10 para as 8, passar na padaria que a gente se conheceu, tomar um café. Mas qual que é o propósito seu? Levar algo para o coletivo. Verdade. Então, você só começa a ver a colheita do fruto do propósito quando você leva isso para o coletivo. A nossa geração é muito egoísta. Ela pensa que o mundo gira em torno do umbigo dela. E não é assim. O propósito da nossa criação é fazer com que a gente tenha êxito naquilo que a gente vai fazer, que a gente tenha sucesso, que a gente alcance milagres, que a gente alcance benevolência de Deus, mas também ser usado no coletivo para que pessoas alcancem. Quando eu conheci a minha esposa, eu pensava em ser rico. Todo mundo pensa em ser rico. É importante isso. Só que eu demorei um tempo em entender que para ser rico precisa trabalhar muito. É verdade. E que não é todo mundo que está preparado para ser rico. Verdade. Porque a questão do Isso propósito é uma realidade. é uma realidade. É. A questão do propósito, você só vai entender algo. Se hoje, quando você sair da sua casa, ou mesmo na sua casa, for consultar o seu celular, e na sua conta bancária tiver um depósito de 15 milhões de dólares, o que vai acontecer com você? Você precisa entender o processo e o projeto de Deus e o propósito de Deus a partir daí. Você ser rico mudaria aquilo que você está fazendo hoje? Porque tem pessoas que falam assim, eu sumiria dessa cidade. Eu largaria da minha esposa. Eu ia... Então, isso não tem a ver com propósito. Então, a riqueza... Tá muito de fora para dentro, né? E Sim. aqui a gente está falando de uma experiência de dentro para fora. Exato. Não é de fora para dentro, né? Não é de- O fora para dentro vai se esvaziar. É a ruína. Exatamente. A gente tá falando de bases mais firmes, Mais sólidas. né? Mais sólidas, exatamente. É isso que eu Está estou muito dizendo. ligado ao seu sistema de valores, Isso. de crenças. Então, nessa busca por ficar rico, eu acabei entendendo, através do amadurecimento, que o propósito ele é mais importante do que as riquezas. Porque a riqueza ela me traz uma satisfação momentânea. Agora, o propósito me dá uma razão para viver. Eu acho que a gente pode também dizer que a riqueza ela é uma parte, ela não é o todo. E as pessoas invertem essa lógica, né? Sim. Elas olham isso como um todo. Não é uma parte importante da vida humana. Nós estamos aqui para gerar Exato. riqueza, nós estamos aqui para prosperar. Exato. Né? Nós queremos que o empresário cresça, que ele dê emprego, que ele enriqueça uma cidade, um país. Exatamente. Então a riqueza é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Exato. Só que ela não pode ser colocada como centro, porque é uma inversão, já que isso não te sustenta na sua profundidade. É o equilíbrio. Eu digo Sim. assim, eu entendo que eu não posso ser hipócrita de dizer que a riqueza ela não seja importante. Porque ela veio para nos dar conforto, para que a gente possa ajudar pessoas, para que a gente possa... Isso é fundamental. Agora eu tenho que equilibrar isso. Porque eu conheço milhares de pessoas que dariam tudo que têm, gastariam aquilo que fosse importante para encontrar a felicidade.
Então, aquilo que você disse é fundamental. A prosperidade precisa nos acompanhar, os empresários precisam dar certo naquilo que estão fazendo, porque faz parte também do propósito. Faz parte também do propósito. Mas eu preciso entender que existe o equilíbrio para que eu... deixa eu tentar explicar um pouco melhor isso. A parte financeira, ela vai impulsionar eu para o propósito. Então, a busca do crescimento precisa. Mas eu tenho que descobrir para aquilo que eu fui criado, para que a minha vida comece a fazer sentido. Quando eu digo comece, porque tem muita gente que esteve como eu estive há anos atrás, pensando, qual será? O que eu tenho que fazer? Aquele vazio, sabe o vazio que faz você fazer todo tipo de situação e nada preenche? Mas quando eu descobri o propósito para a minha vida, e quando eu conheci Jesus, a minha vida, ela mudou de 0 a 1000 em questão de... E eu comecei a entender. Só que o mais importante de tudo, eu tinha uma visão religiosa que eu achava que Deus iria fazer tudo para mim. É verdade. Tem muita gente que pensa assim. Eu achava assim, olha, peraí, eu vou caminhar com Deus, segurar na mão de Jesus, Ele vai resolver tudo. Ele resolve todos os problemas. Mas ontem você disse algo muito importante. Você disse que se eu estiver esperando de 2021, eu vou me frustrar. Eu tenho que esperar da minha mudança. Se eu não mudar, nada muda. Se a minha necessidade não me mover, não move a Deus. Ô, pastor, eu acho que a gente pode dar um exemplo sobre isso. É o pai de família que vai à igreja, que ora, que segue a palavra de Deus e que, enfim, e que reza por uma oportunidade de emprego, mas ele não manda os currículos, né? Aí isso fica em casa. Então, assim, eu acho que a gente tem, eu particularmente sou uma pessoa que tem um encontro com Deus em 99, faz 20 anos, né? Que trilha um caminho também de descoberta, de amadurecimento, isso é para a vida, isso é para a vida toda. É um processo que você vai, é a escada, né? Os degraus que você vai evoluindo. Mas é exatamente isso, é eu acreditar que Deus vai providenciar um trabalho, mas eu não saio para bater na porta pedindo trabalho, eu não envio o currículo. E aí eu fico, depois falar, Deus não está me abençoando, Deus não está me ajudando. Né? Por que a maioria das pessoas relutam em buscar o propósito e amadurecer? Porque, como eu disse, ninguém amadurece sorrindo. Amadurecimento requer luta. Como eu disse, em dados momentos você vai chorar, você vai ficar cansado. Algumas decisões nossas darão errada, muito errado. Mas isso não significa que a gente tem que desistir e parar. A gente precisa continuar avançando. Existe uma diferença. Jesus é o centro de tudo. Porém, a minha parte eu preciso fazer. Eu sou o centro para Jesus. Ele morreu naquela cruz por nós. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me dedicar. Eu preciso parar de olhar para trás, para aquilo que não deu certo, e olhar para frente. E hoje é dia 17 de dezembro de 2020. Eu vim esse ano para Venceslau, e eu preciso falar isso para vocês aqui. Eu achei que eu viria para viver o melhor tempo da minha vida inicialmente. Mas eu cheguei aqui, eu já fiz mais de 10 velórios. Isso é triste. Só que se eu for olhar para isso, se eu for colocar toda a essência do meu propósito nisso, eu não vou conseguir avançar. Eu entendo que esse dia, ele é parecido com uma herança. Deixa eu explicar para vocês entenderem. Uma mulher muito rica, já com 90 anos, iria fazer o aniversário e tinha 3 filhos. E os 3 filhos queriam ficar com a melhor parte da herança. Talvez você já tenha ouvido. E chegou o dia do aniversário dela. E eles pensando, mamãe já está por partir, já está por morrer. Então eu preciso dar um presente para agradar ela, para que a melhor parte da herança fique para mim.
Um dos filhos pensou, eu vou dar uma mansão para a mamãe, que era muito rica. Comprou uma mansão com mais de 40 quartos, uma mansão imensa, e no dia do aniversário deu para a mamãe. A outra filha pensou, eu vou dar para a mamãe um carro, o melhor carro que saiu na última geração. Pagou 1,5 milhão numa Ferrari e deu para a mãe. O terceiro filho chamava Juninho, não por acaso, assistindo um programa de televisão, Animal Planet, viu que um papagaio marrom, lá da Índia, ele falava mais de 40 idiomas, conhecia centenas de livros, sabia a Bíblia de capa a capa. Ele logo pensou, vou dar esse papagaio para a mamãe. Mamãe vai se alegrar, porque vai ter uma companhia para conversar com a mamãe. E vai ser bacana. Quando ele ficou sabendo do preço, era 500 mil reais. Ele falou, vale a pena, porque a herança será grande para mim. Chegou o dia do aniversário, deram presente para a mamãe, acabou a festa, foram embora. No outro domingo voltaram para casa da mãe, para almoçarem e tal. Aí a mulher pediu a palavra e falou, gente, meu aniversário foi muito bom. Eu estou prestes a fazer meu testamento e eu quero agradecer vocês pela festa, pelo carinho dos meus filhos. Meu filho, você me deu uma mansão, que mansão maravilhosa. Só que tem tanto banheiro, tanto quarto, como que eu vou arrumar aquela casa? Então vou ter que contratar um monte de empregado, mas muito obrigado. Minha filha, você me deu uma Ferrari, que Ferrari linda, mas nem dirigiu, dirijo mais. Já não tenho prazer mais para isso. Agora você, Juninho, você me surpreendeu. Eu nunca na minha vida, em 90 anos, comi uma galinha caipira tão saborosa como essa. Então a vida são oportunidades. Eu não posso encarar um papagaio marrom como se fosse uma galinha caipira. Eu tenho que aproveitar cada momento. Nesse caminho para a gente descobrir o propósito, a gente tem que aproveitar e desfrutar. Tinha tantas coisas que eu poderia falar nesse momento, nessa manhã, para motivar você, mas eu queria dizer para você, vá em direção ao seu propósito. Eu tenho certeza, não será fácil, mas Deus está contigo. Deus estará segurando nas suas mãos, permitindo com que você avance. Eu tinha tudo para dar errado, mas quando eu decidi ir em direção ao meu propósito, Deus me deu uma família abençoada. Deus me deu uma esposa tremenda, um filho maravilhoso, amigos Ele colocou ao meu redor, e isso tem feito com que o meu propósito cada vez mais ganhe força dentro de mim. Então eu aproveito cada instante da minha vida como um papagaio marrom, não como uma galinha caipira. Então, Júlio, eu entendo dessa forma. O propósito que eu descobri para a minha vida foi levar a palavra de Deus. Eu que tinha tudo para dar errado. Decidi, através de um encontro com Deus, fui em direção a Ele. A Bíblia diz, chegares a mim, eu chegaria a vós outros. Eu fui até Ele, e Ele me acolheu, me abraçou, já estava cuidando de mim sempre. E eu tenho caminhado com a minha família dessa forma, buscado propósito. Isso fez com que a minha vida aliviasse mais os meus afazeres? Claro que não. Aumentou muito mais. Mas hoje eu tenho prazer naquilo que eu faço constantemente. Hoje eu descobri um motivo para eu viver. Eu vivo para o meu propósito. As frustrações, as decepções, elas não têm o poder de furtar, de roubar o propósito de Deus na minha vida. E esse propósito é o que me motiva a viver cada vez mais. E estar nessa manhã aqui faz parte desse propósito. Eu sei que o nosso tempo está um pouco apertado. Não, tem mais um tempinho. Eu queria dizer uma coisa sobre o que você falou aí, sobre motivos. Como é uma pergunta importante. Quais são os seus motivos, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer muito para as pessoas no processo de desenvolvimento, né? Quais são os motivos, né? Encontrar esses motivos, né?
o Ikigai, né? A A razão. razão de existir, a razão de viver, né? Ter o que te move, que te motiva, que faz você acordar todas as É manhãs. isso. Isso vai completando, vai preenchendo esse vazio, esse espaço vazio da vida do homem, né, pastor? Eu tenho que saber aquilo que eu quero. O encontro de Jesus com aquele cego nos mostra tudo isso, o cego de Jericó. Jesus vê ele gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão de mim. E a multidão diz, não, Jesus, não precisa se preocupar que é só um cego. Jesus diz, traga ele até mim. E quando chegou até Jesus aquele cego, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus estava vendo que ele era cego. Mas Jesus queria saber o que realmente ele queria. Porque talvez ele queria um cão-guia, talvez ele queria uma casa própria. Então, o que é importante para que eu e você saibam é aquilo que a gente quer. O que nós queremos? Que é a motivação. Eu acordo de manhã por qual motivação? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Ainda não alcancei. É como o apóstolo Paulo diz. Mas, pastor, essa é a grande dificuldade das pessoas. Desafio. Responder a pergunta. É o grande Não, desafio. responder a pergunta o que elas querem. Elas não sabem. Mas se você não sabe... Uma grande parte das pessoas, justamente, esse é o entrave de algumas pessoas. Exato. Não ter clareza do que quer. Se eu não sei o que eu quero, eu impeço de algumas coisas acontecerem comigo. O problema está na investida de energia. Porque às vezes Exatamente. eu estou tentando suprir o É a dispersão, está distraído, está disperso. Isso, é a Preciso distração. concentrar a Eu preciso me energia. concentrar. Porque o que acontece? Às vezes eu não consigo alcançar aquilo que eu tanto busco, porque na verdade eu não sei aquilo que eu quero. E aí eu vou gastando energia em diversas coisas. Então é onde eu preciso me organizar, equilibrar, saber qual é o propósito. Mas, pastor, o senhor está falando algo até bonito, mas qual que é o propósito? Eu tenho que me concentrar para isso. Porque às vezes eu estou buscando uma cura, eu estou buscando melhora na minha vida, mas eu não sei se é isso que eu preciso. Então, a concentração. O próprio Viktor Frankl, que é um psicólogo que eu estudo, né, médico, que viveu, ele escreveu Em Busca de Sentido e criou, inaugurou uma abordagem, a terceira linha de psicologia. Ele vai falar que, inclusive, é tarefa do homem descobrir o propósito. É um trabalho. Exato. Você falou, né? Você tem, isso não é mágico, isso não acontece do dia para a noite. Isso é um trabalho que eu me proponho a fazer de amadurecimento e de descoberta e caminhar o caminho. O caminho se faz caminhando, né? Nesse processo de amadurecer. Né? Sim, Júlio. Só que acontece o seguinte. Às vezes eu estou em busca de um segredo e que não é segredo nenhum. Não sei se você consegue compreender. Quando eu estava no fundo do poço na minha vida, né, foi quando eu sofri um acidente, depois conheci a minha esposa, e aí eu comecei a ir em direção ao meu propósito. O que eu pensava? Eu lembrava dos ensinamentos que eu tive lá no início da minha caminhada. Você lembra que eu falei para você que eu cresci na igreja, no catecismo? Porque, na verdade, quando eu volto para Deus, aquele que me criou, que me formou, eu vou saber quais são os propósitos. E aí eu começo a descobrir onde eu estou. E aquilo tem uma coisa que tem uma coisa que é educação, que é a formação, né? Eu tenho que buscar. Tem um autor que vai falar que o sucesso deixa pistas. Sim. É aquilo que você falou de modelagem. Se alguém fez o caminho, vou olhar para ele. Ele deixou pistas. São os caminhos. Né? Se a gente falar de um plano espiritual, existe um livro que educa a gente, que forma a gente, que está falando para a gente o caminho, está ali, né? Sim. Se a gente for para um plano psicológico, tem hoje tantos autores aí falando de como a gente pode desenvolver esse propósito, né? Se é um propósito profissional, né? Se você quer desenvolver performance profissional, alcançar a realização, enfim, tem aí as referências e aí é aquilo que você disse.
Existe, Júlio. Não é tão segredo assim, não. Não Tá é. aí Tem um padrão, revelado. tem uma forma dentro de uma forma. Isso. Tem uma forma. Ah, Tem princípios espirituais. São pilares que eu disse para você que sustentam a nossa vida. Espiritual, alma e corpo. Né? Nós somos um ser tricotômico, um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Então eu preciso sustentar essas bases. A minha vida espiritual tem a forma, a minha alma, que é aquilo que tem o meu sentimento, que faz com que eu sinta, que eu chore, que faz com que eu desenvolva, e tem o meu corpo. Então, se eu fortaleço essas estruturas da minha vida, eu já andei uma grande caminhada. Você entendeu? Então eu vou atrás de bons psicólogos, livros de pessoas que me direcionam para eu cuidar da minha alma. Eu me envolvo espiritualmente, né, numa igreja, busco a Bíblia, vou crescer, vou avançar para eu conhecer o meu propósito e vou cuidar do meu corpo, porque eu estando bem, espírito, alma e corpo, tudo começa a dar certo. Aí as energias são bem canalizadas para eu descobrir o propósito da minha vida. Aí eu serei. Aí vem a questão que você falou ontem dos talentos, né? Aí eu começo a aperfeiçoar os meus dons. Aí eu entendo que eu sou um pastor, eu entendo que eu sou um psicólogo, eu entendo que eu sou um contador, eu entendo que eu sou um empresário, eu entendo que eu vou começar como um microempresário e um grande empreendedor. Mas para isso tudo começar a surtir efeito, eu preciso estar bem espiritualmente, eu preciso estar fortalecido com as bases que sustentam a minha vida. A minha alma precisa estar bem, o meu corpo precisa estar bem. E aí a gente entra naquele princípio, né? Deus, família, trabalho, são pilares que sustentam a nossa vida. com certeza. E aí quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Exato. Se você tem um porquê existir, se você tem seus motivos fortes, fortalecidos, claros para você, né? Se você tem esses propósitos definidos, quem tem esse porquê enfrenta os comos, que é os desafios, que é as provações, que é os obstáculos, que é a dor, que é o sofrimento, né? Que é necessário entender que sempre teremos. Sim, porque a gente vê também esse ser humano fugindo, né, do problema, da dor, não aceitando muitas vezes, não entendendo que isso é um processo também, né, do ouro que é provado, né, do ouro que passa pelo fogo, né, e que isso vai só se fortalecendo ao longo do tempo da vida. Então, o propósito ele só vai se fortalecendo, ele só vai se ampliando, crescendo. Exato. Se você é fiel num pouco, eu vou te confiar mais. E isso vai, ao longo da vida, só ampliando e aumentando. É um pouco nesse sentido, né? A gente fala a respeito desse período de dor, de luta, porque a gente sabe que no processo da caminhada vai acontecer. Jesus disse que nós haveríamos de passar por aflições aqui. Mas ele disse que ele venceu o mundo e a gente vai vencer também. Agora, se eu me mostrar fraco no dia da luta, minha força será pouca. Então é onde eu preciso, sabe, angariar forças, buscar conhecimento, aperfeiçoar meu dom, descobrir o propósito de Deus para a minha vida, dentro dessa forma, né, com essas formas todas, entender, tudo começa a fazer sentido. E aí a minha vida, eu estou falando de uma forma bem prática, tá, Júlio? Eu não estou pegando muito algo metódico, mas estou sendo bem prático para que o dia a dia nosso, ele vai nos ensinando. Ele vai nos ensinando. Agora, se eu me fechar, se eu achar que eu não vou alcançar, que eu nasci para não crescer, que eu nasci para não multiplicar, eu nunca vou avançar. Aí eu entro num declínio, numa depressão, e eu não consigo avançar. Então eu preciso avançar. Eu tenho uma história também, né? Mas hoje não estou aqui para contar a minha história, porque esse espaço é do pastor.
Mas eu também cheguei a essa pergunta: para que eu nasci? Para que eu estou aqui neste mundo, né? Pergunta de existência, uma pergunta profunda. E uma pergunta que eu gosto muito, faz parte das perguntas que eu utilizo para muitas pessoas. Para que, né? Para que você nasceu? Qual é o propósito da tua vida? Né? Isso tem uma completude, isso completa demais a gente quando a gente começa a acreditar, porque isso passa por uma crença sobre para que você existe. Então, o que você acredita, depende do que você acredita sobre a tua vida, isso vai te mover, né? Isso vai ampliar a tua perspectiva, isso vai ampliar o teu potencial, ou isso vai, de alguma maneira, paralisar você, né? Isso vai levar você para um sofrimento muito maior de existência, enfim, né? Então, para que você existe? Para que você nasceu? Qual é o propósito da tua vida neste mundo? E a gente deve, então, responder a essa pergunta na prática da nossa vida, que é voltado para o outro, para o serviço, para o coletivo. Enquanto a felicidade tem muito a ver com a minha satisfação, o propósito tem a ver com servir as pessoas. Isso. Eu não vejo outro remédio para o sentido da existência senão o serviço. Então, a gente acreditar ou a gente pensar que a nossa vida é útil para uma ou mais pessoas. E a gente acordar com essa perspectiva sempre. Eu estou acordando para, seja como no emprego que eu tenho, servir as pessoas. Seja em qual área da sociedade. Para que o pastor é pastor? Para servir as pessoas. Para que eu sou psicólogo? Para servir as pessoas. Para que eu trabalho para servir. Então, quando eu tenho essa perspectiva de servir, que eu estou aqui para servir, eu gosto muito de usar o exemplo da vela, né? A vela, ela ao iluminar, ela vai se consumindo, né? Então, ela tem uma missão. A missão dela é iluminar. O propósito dela é iluminar. Então, é muito nessa perspectiva que o pastor trouxe para a gente uma live enriquecedora. Sim. Muitos insights aí para quem participou. Com certeza, para mim foi muito importante ainda conhecer um pouco mais aí da história, da vida, propósito do pastor. E com certeza é a nossa comunidade que ganha aí com o seu trabalho, com a sua família aqui em Venceslau, né? Já compartilhamos um pouco sobre Venceslau, mas sinta-se acolhido, abraçado pela gente, né? E que você continue esse trabalho lindo que está fazendo aí, né? E aí eu vou deixar aí a conclusão da live com o pastor, viu, pastor? Amém. Para mim, como eu disse, tem sido uma grande honra fazer parte dessa comunidade de Venceslau, ainda que estejamos nesse momento tão difícil, e também faz parte do propósito, porque nós temos que nos sentir honrados por estar fazendo parte desse momento, porque se Deus permitiu que estivéssemos fazendo parte desse momento, cada um de nós, é porque Ele quer que o nosso propósito atenda, como você disse, sirva o próximo, né? Isso é necessário que a gente venha compreender. E estar aqui em Presidente Venceslau, eu tenho certeza que faz parte do propósito de Deus para a minha vida, e a gente nasceu com esse propósito, servir, e é isso que eu e a minha casa e a minha família queremos fazer. E Deus tem colocado aí pessoas, né, junto de nós, ter conhecido você, porque a gente, para conhecer o propósito cada vez mais, a gente tem que estar aberto a relacionamentos, né? Uma rede de relacionamentos. A gente não pode nunca estar fechado. Você sabe, a nossa história é tão pequena, faz pouco tempo que a gente se conhece,
mas a gente se conheceu tomando café na padaria. E já tivemos Verdade. algumas conversas de amigo, né? Então a gente nunca pode fechar essa porta para relacionamento. Porque às vezes a gente acaba fechando e impede de viver coisas boas, como a gente está vivendo aqui nesse momento. Então a gente tem que entender. Temos que estar abertos para os relacionamentos, porque Deus, o milagre que Ele tem para fazer na nossa vida, quase sempre, Ele vai usar alguém dessa terra. Então o relacionamento ele é fundamental. Ele é fundamental. A minha busca é fundamental, mas através do relacionamento eu abro portas de oportunidades. Não oportunidade de eu extrair da pessoa aquilo que ela tenha, mas de repente conhecer mais e nos envolver mais. Quando Jesus ele libertou aquele endemoniado em Gadara, endemoniado de Gadarena, aquele homem que estava liberto disse para Jesus: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Jesus falou: negativo, você vai ficar aqui. Ele falou: mas por que, Jesus? Na hora ele não entendeu. E é importante a gente entender isso, porque o mundo ele não é movido por resposta, mas por perguntas, né? Perguntas para nós mesmo. Ele perguntou: Jesus, mas por quê? Jesus falou: não tem porquê. Aí ele ficou e ele foi responsável por pregar em 10 cidades, né? Decápolis, e ele ganhou aquelas 10 cidades para Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas conhecem a cultura de determinados locais. E através do relacionamento eu conheci você que conhece melhor Venceslau do que eu. Então você que está nos assistindo, talvez está inserido, plantado em uma outra cidade, Deus te plantou com algum propósito, né? E eu tenho certeza que através de você Deus fará grandes coisas nesse lugar. Mas para eu encerrar esse momento, eu queria deixar o que está em Filipenses, capítulo 13, versículo 14, que tem muito a ver com o propósito para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o alvo que está diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Jesus Cristo. Se a gente tem que olhar, foque no propósito. Filipenses 4, você falou? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Então Beleza. devemos focar. Esteja focado. Foque no alvo. Nosso alvo é 2021, vamos projetar. Então vamos deixar de olhar para trás. Não olha para aquilo que deu errado. Se tiver que olhar para trás, só extraia lições. Mas esteja focado. Focado Não vai virar estátua de sal, hein, se olhar para trás. Vida estátua de sal, aí não tem jeito, né? Vai parar. Então temos que olhar para frente. É isso mesmo. Temos que olhar para frente, olhar para Jesus, estar focado naquilo de bom que vai acontecer. Pastor, mas só vai acontecer coisas boas? Não. A intempérie do tempo, tem tempestade, tem momentos difíceis, mas a gente vai prevalecer. Descubra o propósito. Descubra o propósito pelo qual você foi criado. Eu sei que você foi criado para ser bênção na sua casa, na sua família, no local onde você foi plantado, no seu trabalho, na sua escola. Você foi criado com um propósito. E Deus fará a diferença em você e através de você. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia, esse restante de semana, o fim desse ciclo de 2020, lembrando que ele ainda não terminou. Muitas coisas boas ainda irão acontecer. E você vai começar um 2021 já com um projeto na mão. Tá? Porque se você não tem projeto, você não sabe para onde vai. Então faça projetos para a sua vida espiritual, para a sua alma, para o seu corpo, para a sua vida profissional. E Deus vai abençoar mediante um projeto, viu? Saiba aquilo que você quer. Se você não sabe o que você quer, não tem como Deus fazer. Qualquer caminho. Não é verdade? Pastor, nós estamos aqui para ajudar essas pessoas a se organizar nos seus projetos. Esse é meu trabalho aqui. Estamos aqui diariamente com as lives, deixando aqui algumas doses, né? Algumas pílulas, vamos dizer assim, para realmente sustentar e ajudar
colaborar com o amadurecimento dessas pessoas que estão aqui. Exato. Pastor, ó, meu coração está alegre, e quando está alegre, realmente é porque a boa palavra foi semeada no coração, né? Amém. Então, esse coração aqui, o coração de todas as pessoas que estão nessa live, com certeza é um coração aberto e é um coração que vai frutificar, porque a semente é lançada, né? Isso. E aí dá muitos frutos. Então, assim, muito obrigado mesmo também pela tua colaboração, deixado aí um pouco do teu tempo para estar aqui com a gente, que é tão, né, você tem o teu trabalho, a tua missão aí, né? E com certeza a gente vai compartilhar mais momentos aí, porque, como você disse, é muito importante a gente ter pessoas, né, que a gente pode se inspirar e aprender. E hoje foi uma aula aqui fantástica para a gente sobre propósito. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas que passaram aqui pela live. Amém. Né? É um horário cedo, então alguns passam, pegam uma palavra e seguem a estrada. Isso. Tá joia? Deus abençoe você, tua família, teu trabalho. Tá? Muito obrigado. Gente, essa live vai ficar gravada e amanhã, 6h49, eu estarei aqui novamente, fechando aí a semana sobre propósito, tá bom? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, pastor. Tchau. Tudo de bom. Tchau, gente.